E hoje o tema da minha palavra é graça de Deus para todas as estações. Então, a graça, você consegue crer que há graça de Deus para todas as estações? O pastor ministrou nos últimos domingos sobre os ciclos, a importância de nós aceitarmos os ciclos que nós estamos vivendo, de olharmos com os olhos de Deus. Ele também ministrou sobre a fraqueza, que há um poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E hoje eu quero fechar esse contexto, falando para você que a graça, para qualquer estação que você esteja enfrentando, a graça reservada, a graça reveladora de Deus, disponível para você viver e vencer. Olha o que o versículo de 2 Coríntios 12, 9 diz: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós entendemos a estação que nós estamos vivendo, com a revelação de que nós temos graça, nós sabemos que nós iremos passar por essas estações e elas não definem quem nós somos, porque nós já somos definidos pela graça. Pela graça nós somos vencedores, pela graça nós somos aceitos, pela graça não há mais condenação, pela graça a paz de saber que nós temos um Deus ao nosso lado, que trabalha, que luta as nossas guerras. Então essa graça liberada se torna força no momento de dificuldade. Porque, irmãos, é fato que nós passaremos por estações desafiadoras. É fato que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas quanto é desafiador para nós cristãos, quando estamos passando por estações desafiadoras, de nós não permitirmos que o natural defina a nossa fé, de que o natural conduza as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos entrando na estação, não percebendo aquele cenário contrário, ou quando nós percebemos, muitas vezes nós já estamos sendo levados pelaquilo que o natural diz. Mas nós precisamos crer que a graça de Deus, e todos nós vamos passar por estações diferentes. O problema não é mudar a estação. O problema é quando eu enfrento a estação e eu acho que não tem graça. Se eu estou passando por uma estação rigorosa, de guerras ou de ataques, o que acontece? Muitas vezes eu desanimo, eu questiono, eu começo a olhar para mim e achar que eu não vou conseguir sair daquilo. E o nosso desafio é manter os nossos olhos em fé em Cristo, porque Ele é o canal da graça. Ele é a graça expressa naquela cruz para nós. Ele é a graça de Deus. E é importante que quando nós estamos passando por estações desafiadoras, nós entendamos que Deus não muda por conta da estação. Deus não deixa de ser Deus porque nós estamos em meio a problemas. Deus não muda aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Ele não muda aquilo que Ele pensa ao nosso respeito porque nós estamos passando por tempos de adversidades. Não! Esse é o nosso desafio de entrar na posição de confiança. Porque essa posição de confiança é a maneira de acessar a graça. A graça já foi liberada para mim e para você em Cristo. Mas por que muitos às vezes não conseguem, em estações desafiadoras, acessar a graça? Porque você não consegue ter confiança. A sua confiança às vezes está naquilo que é seguro para os seus pés, naquilo que você pode ou não fazer. E o desafio aqui é você manter a sua confiança nele. Ele é aquele que te leva ao cumprimento daquilo que Ele prometeu. Amém? Então a fidelidade de Deus não muda. É muito importante que você entenda que mesmo em estações desafiadoras, a fidelidade de Deus não muda. Ah, pastora, mas o cenário está tão contrário. Parece que nessa área é o meu fim. Eu não vou conseguir sair desse problema. Deixa eu te falar uma coisa. A fidelidade de Deus não muda. Deus está trabalhando. E ainda que os seus olhos naturais não vejam, Ele vai criar uma saída. Ele vai liberar socorro bem presente para você. Porque Ele é esse socorro.
Eu quero usar hoje o contexto de Paulo. Sei que nós já ouvimos muito sobre tempestade. Hoje eu vou falar de mais uma tempestade. Mas, quando o Ricardo me desafiou a ministrar, e ele falou o tema, logo eu estava orando e veio essa passagem. E eu fui estudar, fui ler, né, me aprofundar ali nessa passagem de Paulo. Então, o contexto que eu vou compartilhar com vocês hoje está em Atos 27 e Atos 28. Que é o contexto em que Paulo estava ali, prisioneiro. Paulo, um homem de Deus, um homem escolhido. Alguém importante para o ministério, que estava fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, mas estava vivendo uma estação naturalmente muito ruim. E muitas vezes, quando nós estamos em estações assim, o diabo ele vem trabalhando contra, querendo fazer com que a gente desista. Você não é homem de Deus? Por que você está nessa situação? Você não crê, Deus não é poderoso? Por que Ele ainda não mudou esse cenário? E eu quero falar para você algo muito importante. Não importa o cenário que você viva, a fidelidade de Deus não muda. Então, Paulo ali, em Atos 27, ele não estava vivendo o seu melhor momento, não. Naturalmente, para quem olhasse, as pessoas são muito rápidas para julgar, não é verdade? Você passa por uma área na sua vida financeira, um prejuízo, que as pessoas que convivem às vezes com você falam, tá vendo? Não teve sabedoria. Algo ele fez de errado, quebrou o princípio, por isso está acontecendo. Então, muitas vezes, o cenário natural, ele vai trabalhar contra aquilo que Deus está querendo gerar em nós. E isso era o que estava acontecendo ali com Paulo. O cenário que Paulo vivia não era um cenário glamuroso. Não era um cenário de nosso Paulo, um homem de Deus, que tem unção. Não, era Paulo um prisioneiro. Paulo estava preso. Esse era o contexto. E eu quero falar para você, há áreas da sua vida hoje que você está preso, naturalmente, eu quero declarar sobre você, não importa a prisão que esteja cercando a sua vida, há uma palavra sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela é muito mais poderosa do que o cenário que você vive hoje. E ele não muda, não muda. Que em nome de Jesus hoje, sabe, o Senhor me dê graça para liberar sobre você aquilo que Ele quer. E eu sinto que há pessoas aqui hoje que precisam romper com esse olhar natural para poder você acessar a paz que Deus tem para você nessa estação. Então Paulo estava nesse contexto, preso, sendo levado a Roma. Naturalmente não era um estado inspirador. E quando nós estamos em situações assim, o que é mais natural fazer? Eu não vou falar nada. Como que eu vou pregar? Eu estou preso. Como que eu vou falar de Jesus com o problema que eu estou vivendo? Como que eu vou liberar fé se eu não consigo ver mudança nessa área na minha vida? Era assim que Paulo estava, nesse cenário. Mas eu quero falar para você algo muito importante. Lá em Atos 23:11, Deus havia dito uma palavra para Paulo. E isso é que você precisa ter no seu coração. Quando Deus libera uma palavra, os cenários virão contrários. Não é o problema. O diabo, ele nunca é aquele que faz primeiro. Deus sempre está à frente. O diabo só ataca a sua vida porque Deus já liberou uma palavra, sabia? Há pessoas aqui passando por ataques grandes na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área sentimental. Eu quero falar, é porque há uma palavra liberada. A palavra de Deus já foi liberada. Então, quando Deus libera uma palavra, o diabo se levanta para tentar roubar a palavra das nossas vidas. E esse é o nosso desafio. E olha o que a Bíblia diz ali em Atos 23:11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, em outras palavras, Paulo, do mesmo jeito que você deu testemunho
aqui em Jerusalém liberto, você vai dar testemunho lá, preso. Porque não é o estado que você está naturalmente, é aquilo que eu já declarei sobre a sua vida. Então, assim importa que também o faças em Roma. Então Deus já tinha dado para Paulo, não importa o contexto que você esteja vivendo, aquilo que eu falei sobre a sua vida não vai mudar. Permaneça fazendo a mesma coisa, porque há um desafio. Você responder a Deus quando as coisas estão acontecendo, irmãos, é muito bom, não é verdade? Você ora, as coisas acontecem. Você fala, as coisas se alinham. Parece que tudo é favorável, o chão é firme para pisar. Mas quando a estação contrária se levanta, é muito difícil permanecer. E esse é o desafio. Porque Deus tinha um novo nível para Paulo. Para nos ensinar como igreja que haverá sim tribulações, aflições, mas nós vamos vencer, porque Cristo venceu. E essa é a posição de descanso. Essa é a posição que nos faz andar em qualquer estação e não parar. Então Deus havia dado uma direção a ele, e a promessa já existia antes da tempestade acontecer. Então é nesse contexto de Atos 27, Paulo, ele é colocado num navio. E Deus ia enviar esse navio lá para Roma. Paulo não entra naquele navio como pregador. Não entra naquele navio como a figura mais importante daquele navio. Não. Existia comandante, existiam marinheiros, existiam soldados para cuidar dos prisioneiros. Paulo era um simples prisioneiro dentro daquele navio. Será que hoje não há áreas na sua vida que você está assim, com uma palavra liberada, e tudo se fez contrário, e hoje você se vê um simples prisioneiro da situação? Naturalmente não tem nada aqui que me dê autoridade, que me dê favor. Mas deixa eu te falar, nesses momentos o favor que você precisa não é natural. É graça de Deus para um momento difícil. É graça reveladora para um momento de adversidade. Então Deus havia dado uma direção para ele. E muitas vezes quando Deus fala conosco, nos dá direções, palavras liberadas. Deixa eu te falar algo. Depois se levantam ventos contrários. Aprenda. Amadureça como um filho de Deus. Toda palavra liberada do reino dos céus para a sua vida encontrará circunstâncias contrárias, ventos contrários aqui. Porque o nosso desafio é sair do natural, é transpor as coisas naturais, a visão natural, como nós lidamos com as coisas. E nós acessamos uma confiança que vai além daquilo que a gente vê. Esse é o alvo de Deus. Deus nunca perde o controle. Você precisa entender isso. E eu quero falar 5 coisas que a graça faz na minha e na sua vida em tempos de estações adversas. 5 maneiras que a graça vai se revelar para você. E você precisa entender a maneira que ela revela para você poder acessar. Então a primeira coisa aqui que acontece, a graça nos sustenta quando nós perdemos o controle. Você consegue entender isso com a mente, mas será que você consegue entender isso com o seu espírito? A graça de Deus, ela vai se revelar a você, sustento. Ela te sustentará quando você perder o controle. Há áreas hoje da sua vida que você tem perdido o controle. Talvez você, pai e mãe, perdeu o controle dos seus filhos. Mas eu vou falar para você, a graça vai se sustentar. A graça vai te levar ao chão seguro, ao destino final. Assim como havia um destino final para Paulo. Não importou o que se levantou, o destino não mudou. A palavra não mudou. Então, a Bíblia descreve ali que quando eles entram nesse navio, eles estavam ali seguindo o caminho,
se levantou uma forte tempestade. E olha o nome. A Bíblia descreve uma tempestade chamada Euroaquilão. Eu fui pesquisar o significado desse nome, Euroaquilão. Porque tudo que Deus coloca, irmãos, na Bíblia, nada é à toa. Tudo tem um significado. Por isso que quando nós lemos a palavra, nós precisamos orar, para que o Espírito nos revele aquilo que Deus deseja falar conosco. E o significado dessa palavra fala é uma agitação violenta. Há momentos das nossas vidas que haverá uma agitação violenta. Você vê surgindo problemas muito maiores que você. Cenários que te assustam. Que tiram a segurança do natural. Que te atemorizam. Era isso que significava aquela tempestade. Ou também um vento que causa ondas enormes. Não era um vento qualquer. Não era um ventinho que somente eu ponho uma blusa e me aqueço. Não é um ventinho simplesmente que balança o barco. Não, ele produziu ondas enormes. E o que isso nos fala? Que às vezes nós vamos passar por tribulações, por estações que a gente vai pensar que a gente chegou no fim. Nessa área eu não consigo mais ter fé, esperança. Porque o vento contrário está grande. A tempestade ali está formando de uma maneira muito intensa. E olha o que a Bíblia descreve. O que Paulo passou naquele navio junto com... Ele não estava sozinho, havia outros prisioneiros ali naquele navio. Que eles não conseguiram controlar o navio. Durante 14 dias, irmãos. Não foi uma tempestade de um dia. Não foi um problema que se levantou, Maria, e se resolveu. Não. Imagina 14 dias dentro de um navio. No meio... Gente, eu tenho pânico. Vou confessar. Eu amo assistir filme na minha folga com meu marido. Gente, foi um hobby que a gente descobriu junto. Só que eu gosto de assistir filme, às vezes, sabe, de tubarão. De barco. E eu amo uma praia. Quem disse que eu vou para alto mar? Não vou. Todas as vezes que eu tenho que ir, eu lembro do filme. Falo, meu Deus, o tubarão vai me pegar. Ai, vamos fazer. Nós fomos agora para Maceió essa semana, eu e o Ricardo. Falei, não, nossa, vi as fotos. Vamos fazer passeio de jangada. Vamos, Ricardo, passeio de jangada, maravilhoso. Fechei lá com a recepção do hotel. Fechei, só estava empolgada, tinha acabado de chegar no lugar. Aí fui para a praia, sentei na praia, eu e ele, estava sem filho você consegue pensar, né? Com filho você viaja, você não descansa. Sem filhos, eu comecei a olhar para aquele mar, eu falei, meu Deus, eu vou entrar no barco, naquele barquinho lá, tão frágil. E o Ricardo falava assim para mim, você viu como o barco é frágil? E tava ventando, e fazia assim, eu falei, não, mas não é possível que eles vão levar a gente nessa ventania, Ricardo. Você viu como o barco é frágil? Eu acho que ele não estava muito afim de ir. E ele já sabe que eu amarelo para essas coisas. Aí ele falou para mim, você viu? Nossa, é uma jangada, Flávia. Aquilo é tão simples, tão fraco, qualquer coisa, qualquer onda vira. Eu falei, misericórdia. Vira mesmo? Ele falou, vira. Eu falei, gente, não é possível. Irmãos, eu fiquei sentada ali naquela praia, olhando aquela jangada. E a onda, o mar estava de manhã, estava bravo. E aquele barco fazia assim, quase virava. Eu já me vi lá. Falei, misericórdia. Olhei para ele e falei, acho que eu não vou. Ele começou a rir. Por quê? Falei, não, eu passo mal. Eu me enjoo mesmo. Esse balanço aí eu vou enjoar, não quero, não. Mas já estou pensando, vou ter que entrar na água gelada e andar até lá naquela jangada. Se tiver algum ouriço, alguma coisa, eu vou pisar, não estou afim. Aí ele falou, eu sabia que você ia amarelar. Aí eu mandei para a recepção, falei, moça, tem como cancelar o passeio? Eu não quero mais ir. Mas por quê? Porque eu tenho medo. Por quê? Eu fico vendo os filmes. E o que vem na minha mente depois quando eu olho para o mar? Imagina que eu vou lá para o alto mar.
O irmão que estava levando a gente lá pro hotel falou assim, eu falei, tem muito tubarão aqui? Não, a praia que vocês estão não tem, mas tem outro. Eu falei, quem que garante que o tubarão resolver ir na minha praia? Eu que não vou. Eu que não arrisco. Amo uma praia. Tem sentido isso? Mas tenho medo do mar. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Pensa, aqueles homens, 14 dias em alto mar, no meio do oceano, diante de uma tempestade que não passava. E às vezes é assim que o inimigo trabalha conosco. Há áreas das nossas vidas que se levantou uma tempestade que a gente está tentando se segurar no barco. A gente está tentando se agarrar. Não, eu estou com fé que vai melhorar. Mas passou um dia, passou 2. As coisas não mudaram. E o que é o natural? Eu começar a esmurecer. Eu começar a abrir mão daquilo que Deus falou que faria. Ah, será mesmo que Deus vai mudar a vida dos meus filhos? Olha cada problema que tem se levantado. Será mesmo que eu vou prosperar? Olha cada problema que tem aparecido para eu resolver financeiramente. Então, olha aqui, eles não conseguiam controlar o navio. Eles também tiveram que lançar toda a carga no mar. Conforme foram se passando os dias, o barco começou a querer afundar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar a lançar as cargas pesadas, joga para fora. Joga que não está pesando demais o barco. Então eles foram tendo ações ali, diante daquela tempestade, para que as coisas melhorassem. Mas deixa eu te falar, não melhorou. Não melhorou. Sabe o que aconteceu depois? Começaram a jogar todos os equipamentos. Chegou um determinado momento que os prisioneiros, alguns marinheiros ali, estavam querendo fugir no bote. E Paulo falou, olha, se eles saírem, o barco vai afundar. O que acontece? Cortar as cordas para as pessoas não fugirem. Até os equipamentos de salvação foi lançado fora. Não tinha mais saída. Não tinha mais perspectiva. Durante muitos dias, a Bíblia diz que eles não viram o sol, nem as estrelas. O tempo fechou. Por 14 dias não se via nem sol, nem estrela. Agora, deixa eu te falar uma curiosidade. Naquele tempo não tinha bússola. Os navios, eles seguiam a sua rota pelas estrelas. Era a maneira deles chegarem. Olha, ali está a constelação tal, então nós vamos rumo ali. Se não tem estrela, não tem direção. Se não tem o céu limpo, não tem mais certeza de chegar no destino. Foi 14 dias onde tudo que era segurança na vida daqueles homens, e principalmente na vida de Paulo, foi removido. E eu sinto aqui que há pessoas que você está sim, vivendo uma estação onde tudo que é segurança tem sido removido. Mas eu quero falar para você que a graça de Deus vai te sustentar nesse momento. Que a graça de Deus vai te sustentar quando você está perdendo o controle. Que foi isso que aconteceu. Então, ainda que eles não conseguiam mais ver um caminho, uma direção, era tempo de crer. Deus já deu um destino. Eu vou chegar nesse destino. Não é mais de uma maneira natural. Se Deus já liberou uma palavra sobre a sua família, que vocês vão prosperar, para de ficar olhando para a sua conta, fazendo projeções financeiras, ainda que isso seja bom, porque não é esse o meio que Deus vai prosperar você, é a sua confiança nele. Faça tudo o que precisa ser feito, assim como esses homens fizeram, mas saiba que a sua segurança é ele. Então, olha o que Atos 27, 20 diz. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Depois que eles foram tendo ações, vamos remover carga, joga carga. Vamos remover os equipamentos, joga equipamento. Vamos se inspirar, não tem direção. O que foi acontecendo?
Tudo que é natural de ação que foi feito, que era lógico, aconteceu, mas ainda assim não aconteceu mudança. E o que acontece quando isso envolve as nossas vidas? A gente começa a perder a esperança. Mas eu já orei, pastor, eu já orei tantos anos pela conversão da minha família. Eu já jejuei, eu já preguei, eu já convidei, mas deixa eu te falar, mesmo assim as coisas não mudaram, mas Deus não retrocedeu na palavra. Ele vai fazer, você só precisa crer, porque às vezes nós pensamos que no meio da tempestade, aquilo que a gente faz é o que está sendo nossa salvação. O barco só conseguiu chegar no final, porque a gente jogou tudo fora, que era peso. O barco conseguiu chegar no final, porque a gente removeu aqueles equipamentos naturais. O barco conseguiu chegar, porque uma nuvenzinha saiu e a gente viu uma estrela. Não, o barco vai chegar no final, porque Deus, Ele conduz o barco. E Ele nunca perde o controle. Amém? Todos naquele barco perderam as esperanças. Os marinheiros, os soldados que estavam conduzindo os prisioneiros, os próprios prisioneiros, todos perderam a esperança. Todos acharam que ali seria o fim. Mas Paulo carregava uma palavra, uma direção de Deus. E por isso ele tinha graça para continuar crendo. Por isso, mesmo no meio de um monte de pessoas descrentes, ele continuou crendo. Não importa se você está num lugar que ninguém acredite, se Deus te deu uma palavra, é seu desafio crer. Para de ficar olhando para as pessoas ao lado, querendo que elas liberem força para você crer. Não, você não precisa de força das pessoas, você precisa de força de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando você perde o controle, é hora de você abrir os olhos da fé. Eu não enxergo, mas eu creio. O que Deus falou para mim? Você está no meio da tempestade? As ondas têm se levantado grandes. Feche os seus olhos naturais. Lembre o seu coração o que Deus falou para você referente a essa área. Traga à memória aquilo que Ele já te deu como esperança. Não permita que o natural remova a esperança do seu coração. Porque nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. Nós esperamos por Ele. Ele é o nosso Salvador. Deixa eu te falar, você recebeu a salvação eterna naquela cruz, mas há um Salvador ainda disponível para salvar você de todos os problemas que você encontra. Ele é o seu Salvador. Qual cenário você tem enfrentado de uma grande tempestade? A palavra que Deus liberou para a sua vida não muda. Eu estou te mostrando aqui que essa estação na vida de Paulo começou com um vento muito forte. Depois se tornou uma chuva muito intensa. Mas não parou por aqui. Quantos já passaram por cenários assim? Você está passando por uma guerra numa área, você fala, ufa, parece que deu uma folguinha. Parece que o negócio piora. Alguém já passou? Levanta a mão para eu poder. Olha aí quantos. Por quê? Porque há um propósito. Deus deseja nos levar a um novo nível. Amém? Há momentos que Deus permite que tudo aquilo que costuma nos orientar desapareça. Para a gente poder aumentar o nosso nível de confiança nele. O nosso nível de fé em andar com Ele. De crer naquilo que Ele diz. A segunda coisa, a graça nos faz permanecer quando todos desistem. Então, como eu disse, ali a esperança de todos estava acabando. Durante 14 dias, aqueles homens ficaram à deriva. Ficaram ali no mar, abandonados. Todos naquele barco estavam sem dormir há dias. Porque quem dorme no meio de uma tempestade dessa?
que você está jogando as coisas para fora, que você está temendo pela sua vida. Quem que dorme? Ninguém dorme. Eles estavam também, a Bíblia diz, sem comer. Por quê? Conforme foram se passando os dias, acabou a comida. Ou o problema era tão grande que não tinha fome. Quem que passa por tempos assim? Talvez você está aqui tão angustiado que você tem perdido a fome. Mas eu falo para você, você pode perder até a fome natural, mas você nunca vai perder a fome espiritual. Não permita que o cenário da guerra, do problema, roube a fome do seu coração pela verdade de Deus. Imagina aquele desgaste, eles estavam 14 dias sendo jogados ali no mar, pelas ondas. E o diabo ama fazer isso, irmãos, com a gente. Jogar a gente de um lado para o outro. Quando a gente está em momentos de pressões assim, sabe? Ele lança você para um lado, ele lança você para o outro. Por isso que nós temos a nossa âncora da fé, que nos faz permanecer firmes. Não importa para onde a circunstância tem jogado você. Importa aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Então havia ali um desgaste emocional que eles estavam enfrentando. Imagina esse desgaste, 14 dias assim. E eu quero falar para você. Se você tem passado por uma estação de uma grande tempestade, que você está cansado, desgastado, eu quero declarar uma palavra sobre o seu coração hoje. Enquanto eu montava essa palavra, veio muito forte esse versículo. Eu amo esse versículo. Muitas vezes eu declaro ele sobre a minha vida, quando eu estou em momentos difíceis. E lá em 2 Coríntios 4, 16 e 17, a Bíblia diz assim, na versão A Mensagem. Eu quis pegar a versão A Mensagem para ficar mais claro. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora. Sabe aquele contexto que fala? Ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova. Eu quero te dar uma outra visão dessa palavra, para liberar o seu coração em fé, para você vencer esse tempo. Olha o que a Bíblia diz. Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia que sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis não são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim está preparada para nós. Deixa eu falar para você, há uma graça reveladora, escondida para ser manifestada a você. Ainda que as coisas pareçam que está tudo acabando, está tudo se perdendo, pastor, eu não estou conseguindo ter fé. Deixa eu te falar, feche os seus olhos, porque dentro de você Deus está criando uma nova vida. Não é mais uma vida natural, não é mais uma vida regida pelo aquilo que o mundo diz. É uma vida que está fundamentada nele, e é nele que você encontra essa graça reveladora. Então como que eu posso desistir? Como que eu poderia retroceder naquilo que ele falou para mim? Como que eu vou voltar atrás? Pode o cenário se levantar o mais adverso. O Deus poderoso habita dentro de mim e ele está manifestando para me levar em favor à vitória. É isso que Deus quer fazer. A graça reservada, reveladora a você, no meio da sua adversidade, no meio da pior tempestade, enche o seu coração de fé. É aqui que a graça para ser revelada. Enquanto as pessoas se desesperam no meio dos problemas, nós somos aquele que no meio dos problemas, dos piores problemas, nós podemos fechar os nossos olhos, voltar para o nosso espírito e saber, dentro de mim é uma graça que me sustenta. Oh, Espírito Santo. E é nesse momento que Paulo se levanta ali naquele barco. Quando todo mundo está desistindo. Quando não tinha uma palavra ali humana. Não, agora vamos fazer isso que vai dar certo. Não tinha mais nada. Nada. É nesse momento que Paulo se levanta. É nesse momento que ele deixa de ser um simples prisioneiro para se tornar aquele que Deus chamou para fazer e exercer.
Você está vivendo o tempo de uma grande tormenta? Não se intimide, porque é nesse momento que Deus vai mudar. Deus vai levantar você, não de uma maneira natural, não. Uma força espiritual vai ser revelada na sua vida. Ele não era a figura mais importante, ele era um simples prisioneiro. Mas a diferença, havia graça na vida dele. Havia a revelação da graça. Havia a confiança em uma palavra liberada. E Paulo se levanta ali para trazer esperança para aqueles homens. Para dizer, nós não vamos morrer. Deus já deu uma direção. Ele vai nos salvar. Embora o navio vai perder, mas Ele vai nos salvar. Muitas vezes o inimigo tenta nos mostrar que nós não podemos nos posicionar, pois o nosso contexto natural é contrário à fé. Como que Paulo ia se levantar para falar para os marinheiros, para o comandante do navio? Como que iam ouvi-lo? Deixa eu te falar, no momento do caos, é o momento que nós nos levantamos em fé. E é nesse momento que Deus muda a nossa influência. Deixa de ser natural e passa a ser uma influência espiritual. Passa a trazer para a terra aquilo que está no coração de Deus. É nesses momentos. Quem tem a presença de Deus se torna referência, mesmo sem ocupar uma posição natural. Para de viver no padrão desse mundo, que te impulsiona a ser muito bom, a ser. Sua vida não é perfeita. Vai ter momentos que você vai viver muito bem, mas vai ter momentos que você vai viver muito mal. Isso não define quem você é. O que define quem você é a revelação que você carrega de quem você é em Cristo. E isso faz a diferença. Paulo ali tomou uma posição em meio daquele caos. E isso nos mostra que a graça muda a nossa influência diante do caos. Você está vivendo o caos? Deixa eu te falar, Deus vai mudar a sua influência, se posicione. Porque a sua família vai te ouvir. Às vezes nós queremos florear. A minha família vai se converter quando eu pregar, chegar numa reunião de família e ministrar, e as pessoas se quebrantarão e chorarão. Às vezes é no momento de um problema grandioso que você vai se levantar em fé e vai ter uma ação diferente e vai apontar a Cristo e a sua família vai se converter. A terceira coisa, a graça muda a nossa perspectiva. Olha o que acontece ali, algo contraditório acontece nesse determinado momento. Porque em Atos 27, 22, olha o que a Bíblia diz. Mas já agora, aqui é Paulo falando. Quando Paulo se posiciona para falar com aqueles tripulantes, com todos que estavam naquele navio, olha o que ele diz. Mas agora vos aconselho, bom ânimo. Em outras palavras, tenham fé e esperança, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Sabe por que a graça muda a nossa perspectiva? Porque a gente é muito rápido a projetar como que a gente quer que o problema se resolva. Deus é Deus, Ele pode me levar são e salvo com o barco até a ilha. Não é verdade? Deus pode me levar são e salvo até Roma. Pode mandar o vento parar, as ondas cessarem, a tempestade acabou. Deus já fez isso, não fez? Mas aqui Deus queria mudar uma perspectiva. E a graça tem esse poder. Sabe por quê? Não importa se você vai chegar a nado, não importa se você vai chegar de bote, voando, a baleia vai te levar. Importa é você chegar. E muitas vezes nós ficamos diante da tempestade, do problema, nós ficamos agarrados àquela perspectiva natural. Mas é o barco que vai me salvar. Não é o barco. O salvamento vem do Senhor. Se Ele quiser aparecer lá no meio do mar e te carregar, Ele te carrega. A nossa confiança precisa estar nele. E é nesse momento que muitas vezes nós projetamos como Deus resolveria o problema. Queremos que tudo se resolva sem nenhuma perda. Mas deixa eu te falar, há momentos que perdas são necessárias para você ir para o próximo nível. Para você ir para uma fase mais profunda com Ele. Aumentar a sua realidade espiritual.
Porém, haverá naufrágios que passaremos e perdas que precisarão acontecer para nos levar a esse novo nível. O barco não era algo eterno, ainda que era importante. Deus não estava preocupado com o barco. Deus estava preocupado com aquelas pessoas dentro daquele barco. Deus tinha um propósito em usar Paulo naquele lugar que, assim, a primeira impressão, visão, era um desastre. Irmãos, eu estou falando de um navio que foi sendo despedaçado. É algo que você olha e fala, meu Deus, cadê Deus no meio dessa situação? Mas Deus é poderoso, Ele tinha algo muito mais grandioso, escondido, reservado. Quantas vezes nós sofremos porque nós perdemos algo natural? Ficamos presas porque nós perdemos algo material. Ou algo, sabe, profissional, financeiro. Você às vezes fica tão angustiado porque você teve um cliente que te passou a perna. Você fica tão angustiado porque perdeu, às vezes, um carro, alguma coisa natural. Deixa eu te falar. O destino que Deus tem para você, às vezes no processo envolverá perdas. Somente para te mostrar que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Deus estava mostrando para aqueles homens que não era um navio que preservava a vida deles. Que havia uma palavra. Que havia um Deus que era mais poderoso que a tempestade, que o naufrágio, que o navio. Havia um Deus que estava guardando a vida deles. Isso que foi o que aconteceu. O barco afundou, mas o propósito não mudou. Será que o seu barco, nesses últimos dias, em algumas áreas, tem afundado? Eu quero falar para você, o propósito de Deus não muda. Não muda. Deus não muda aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu aos seus filhos. Se você tem vivido perdas na sua vida nesses dias, decida olhar para Cristo, meu irmão. Com toda certeza, o seu propósito continuará o mesmo, mesmo sem essas coisas que você tem perdido. Sabe por quê? O seu propósito não é o seu financeiro que sustenta, não é a estabilidade de um trabalho. O seu propósito não é o seu casamento estar bem, não é os seus filhos estarem andando bem. Ainda que tudo isso faça parte, o seu propósito é andar com Deus. A quarta coisa que aconteceu aqui, a graça transformou ataques em testemunho. Então, o que acontece aqui? No meio dessa situação toda, irmãos, o barco desfez. Aquelas ondas foram tão fortes que o barco naufragou. Naufragou mesmo. Mas Deus já tinha falado para Paulo que nenhum daqueles homens morreria. Que Deus já tinha dado a salvação para todos eles por conta de Paulo. Porque Paulo estava naquele lugar, posicionado em fé, houve salvação. Deixa eu te falar, no meio dos seus momentos de adversidade, creia que o seu posicionamento vai liberar salvação para sua casa. Ah, pastora, mas meus filhos não creem. Eles vão ser afetados por aquilo que você crê. Eles vão desfrutar da salvação, porque o seu Deus vai transformar isso em testemunho. Amém? Então, em Atos... Em Atos 28:3, olha o que acontece. Depois que esses homens, o barco afunda, eles conseguem chegar a uma ilha, a ilha de Malta. E olha o que a Bíblia diz. Tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-lhe-se a mão. Meu irmão, já não bastava o homem tá num barco, prisioneiro, e enfrentar toda aquela tempestade. Tá no meio de um povo reclamão, que não cria em Deus, que com certeza, imagina você tá no caos. Com quem é de Deus, imagina com quem não é.
Ele estava no meio dos prisioneiros. Você acha que era florzinha de Jesus? Não, com certeza um falava pro outro, eu vou matar você para te comer, porque eu estou com fome. Então, Paulo passou por tudo isso. Agora, em chão, terra firme. O que a gente pensa? Ufa, acabou, venci. A tempestade agora não tem mais esse poder para me afetar. Estou em terra firme. Agora outro ataque levanta. Paulo, enquanto servia os irmãos ali, montando uma fogueira, aparece uma cobra e pica ele. Ô tribulação! Ao chegar após a ilha, todos estavam salvos. Mas enquanto Paulo coloca esses gravetos no fogo, essa serpente pica a mão de Paulo. Ele havia sobrevivido ao ataque do mar, sobrevivido à fome, ao naufrágio e agora outro ataque. Às vezes a gente pensa assim, né? A pior parte já passou. E de repente surge outro ataque. Não é assim? Dessa maneira, né? Desse jeitinho. Mas deixa eu te falar. A graça transforma os ataques em testemunhas. Creia nisso. Se você saiu de uma grande tempestade e o inimigo veio picar você nessa semana, sabe como que ele pica? Ele traz falácia na sua mente. Ele vem com mentiras. Essa é a arma do diabo contra as nossas vidas. Então, enquanto Paulo estava ali, que essa cobra simbolizando ali o inimigo, picou a mão dele, algo aconteceu. E é importante que você entenda que Deus, Ele não abandona você. Que como você passou pela tempestade, você pode ter fé que agora qualquer cobra é pequena. Quem sai confiante, mais forte da provação, enfrenta desafios maiores. Sabe o que aconteceu ali? Quando isso acontece, os moradores daquela ilha, eles fazem algo. A Bíblia fala, não vou ter tempo de ler tudo, depois você lê isso tudo em casa. Que aqueles moradores da ilha falaram, esse homem aí é um assassino. Só pode. Porque, olha o que acontece. Tá vindo prisioneiro, acontece toda essa tempestade, o barco se desfaz, eles chegam na ilha e a cobra pica, é porque ele tem que morrer mesmo. Ele escapou de lá, mas não vai escapar daqui. Foi isso que os homens disseram. Que ele era um assassino. Deve ser assassino. Em outras palavras, por isso que está passando por tudo isso. Ele merece. Deixa eu te falar. Quando o diabo te atacar, às vezes as pessoas vão olhar para você e tentar entender e decifrar o porquê que você está passando pelo ataque. Não dê ouvidos. Paulo não deu ouvido. Paulo não parou para explicar para aquele povo, não, eu não sou assassino, você não sabe o que aconteceu, eu fui preso injustamente. E quantas vezes o diabo ataca e você tenta parar a vida para tentar explicar que você não merece estar diante desse ataque. Em nome de Jesus, você não vai mais perder o seu tempo com isso. A Bíblia diz que Paulo teve uma ação. Diante daquele cenário, sabe o que Paulo fez? A Bíblia fala que ele sacudiu a cobra e jogou no fogo. O diabo tem se levantado nesses dias para falar que o seu casamento não vai mudar. É tempo de você sacudir a mentira do diabo e jogar no fogo. Joga no fogo do Espírito. Porque o fogo do Espírito traz a verdade de Deus à tona. Diabo, você está falando que minha família não vai converter? Mas a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está jogando o ataque, a cobra no fogo? Para de ficar tentando. Quanta gente que é atacada pelo diabo. E aí olha para a cobra e fala, meu Deus, agora eu vou morrer mesmo. Olha o que está falando. Olha o problema que meu filho fez. Olha o meu casamento, a briga que a gente teve agora. Olha financeiramente o problema que se instaurou. Ai, 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 ai. Para com isso. Você saiu da tempestade. Chegou no chão firme. O diabo não vai desistir de roubar você. Mas é hora de você jogar. Joga a cobra no fogo.
Eu não vou gastar tempo tentando provar para minha família que eu sou de Deus. Não, Deus prova. Eu não vou gastar tempo com o diabo tentando falar para ele. Não, diabo, você não sabe. Não. Você vai imediatamente. Gente, quando é defesa. Se a cobra vem, qual que é o natural? Você correr. Se ela te pica, o natural você vai ter uma reação. Tem uma reação espiritual nesses dias. Não natural, porque a reação natural, sabe o que vai te fazer? Ficar com medo, ficar intimidado, ouvir o que as pessoas estão dizendo. Ai, olha lá, tá vendo? Tá acontecendo isso, porque ela não falou tanto que era de Deus, olha aí. Para de dar ouvidos que os outros estão dizendo. É tempo de você ouvir o que o céu diz sobre você. Em momentos de ataque, nós não podemos perder o nosso foco em olhar para as pessoas, em olhar para o inimigo. Nós precisamos olhar para Cristo. E foi isso que Paulo fez. Engraçado que aqueles mesmos homens que disseram, é um assassino. Sabe o que eles disseram depois? Ele é um Deus. Olha como as pessoas são voláteis. As mesmas pessoas que julgam você pelo estado do ataque que você está enfrentando, vão ser as mesmas que vão olhar para você e falar, nossa, olha, o que aconteceu? Não é assim? É assim. Por isso que nós não podemos parar para olhar aquilo que as pessoas dizem sobre nós no tempo de ataque. Não permita, sabe por quê? O alvo do inimigo, quando a cobra pica a gente, é que o veneno entre. O veneno, quando entra dentro da corrente sanguínea, são poucas horas para morrer. Quando você dá vazão para o que o diabo está falando a seu respeito, a respeito da sua família, o veneno está entrando. Ainda que você fale, não, mas eu creio em Deus. O seu crer em Deus precisa ter uma ação espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destruir todas as fortalezas. Há ataques na sua vida, você tem armas espirituais. Todas as vezes que o diabo, o inimigo, vem com um ataque, porque antes o ataque era geral. Paulo ali passou por um momento de um perigo com todo mundo. Agora, porque ele se posicionou, porque ele abraçou a verdade de Deus, o ataque foi direto. Mas deixa eu te falar, não se intimide, nem se o ataque tem sido geral com outras pessoas, nem se tem sido direto, porque há um novo nível à sua espera. Então, quando ele sacode a cobra no fogo, sabe o que acontece? Nada acontece com ele. Aquilo que, primeiramente, as pessoas começaram a olhar para ele, questioná-lo, foi a porta de Deus para entrar a salvação naquela ilha. Como eles viram que nada aconteceu com ele, eles pararam para ouvi-lo. Deus, ele trabalha assim. Não entre em pânico se o diabo tem te atacado. Se o inimigo tem lançado mentiras contra a sua vida, não entre em pânico. Apenas jogue no fogo do Espírito tudo que ele tem falado contra você. Como que a gente joga no fogo do Espírito? O diabo está falando que você não vai prosperar. Você fala, meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Você está jogando no fogo do Espírito. O diabo fala, a sua família não vai se converter, para de orar. Olha aí. Você fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque os meus filhos serão ensinados do Senhor e grande será a paz dos meus filhos. Você está usando a verdade do Espírito para queimar, aniquilar o ataque. E eu declaro que o veneno do inimigo não vai mais penetrar no seu coração. Porque o alvo do diabo é penetrar a mentira no seu coração. Não vai mais, você vai usar as armas certas. O escudo da fé. Você vai usar a palavra como seu escudo. Quando ele falar contrário, você vai falar, mas a Bíblia diz. Como que Jesus venceu o diabo, irmãos? A Bíblia diz que Jesus no deserto, o diabo foi lá atacá-lo diretamente. 3 vezes o diabo
veio intentar contra Jesus, questionar a identidade, questionar se ele era amado, se ele era filho, se ele tinha poder. Mas as 3 vezes Jesus fala: a Bíblia diz. Você precisa aprender a usar a Bíblia a seu favor. Quando você usa a palavra na sua boca como verdade, deixa eu te falar, você está lançando no fogo o ataque do inimigo. E essa verdade faz você imune ao veneno. O veneno não vai ter poder sobre você, porque a palavra de Deus tem mais poder. A verdade dos céus tem mais poder sobre o seu espírito do que a mentira do inferno. Há ataques hoje na sua vida ferozes. O diabo se levantou como essa cobra, estava ali servindo na cela, com uma boa vontade. E de repente alguém falou algo. Uma situação aconteceu. Para esmurecer a sua fé, deixa eu te falar, a graça de Deus para você lançar esse ataque no fogo. Sacode para longe de você. Ao sacudir, você não está trazendo para si, você está lançando fora. A última coisa que a graça faz, a graça transforma um lugar de dor em testemunho. Ali, Paulo, diante daquele naufrágio, foi parar num lugar chamado Malta. Mas será que existiria evangelho pregado em Malta se não houvesse naufrágio? Não. Às vezes, o momento difícil que você está passando, por mais desafiador que pareça, é o lugar que Deus vai gerar testemunho e milagre na vida de outras pessoas. Eu vivi isso quando enfrentei 4 abortos. O meu lugar de dor, conforme eu fui enfrentando com Deus, acessando a verdade dele, lançando, sacudindo as mentiras do diabo no fogo. Conforme eu fui fazendo isso, a unção de Deus foi sendo liberada, o testemunho chegou. Então a minha dor se tornou cura. Para transformar testemunho para outras pessoas. Para alimentar a fé. Se não houvesse tempestade ali, se não houvesse um navio destruído, Paulo nunca pisaria em Malta. Mas aquelas pessoas nunca ouviriam sobre o evangelho. Elas nunca receberiam cura, porque eles foram curados ali. Uma ilha inteira foi sacudida pelo poder de Deus por conta de um homem prisioneiro que no natural era um desqualificado, mas no espiritual era o escolhido de Deus. Nós precisamos crescer, irmãos, no nível de andar com Deus em maturidade. Porque nós somos ainda muito suscetíveis a nos domesticar pelo contexto que a gente vive naturalmente. Se eu não estou conseguindo lidar com esse problema, eu não posso pregar, falar de fé. Eu lembro uma experiência que eu tive, eu acho que eu já até compartilhei isso. Antes de eu engravidar da Rebeca, nós estávamos orando, eu já tinha passado pelos mais abortos, por uma gestação ectópica, tive uma hemorragia, quase morri. E eu lembro que naquele hospital, quando o médico, eu voltei da cirurgia, uma paz tão grande entrou no meu coração. E os médicos entraram, uns 3 médicos no quarto, e um olhou bem para mim e falou assim: olha, se antes era difícil você engravidar, agora é bom desistir, porque agora é quase impossível. Com uma trompa só, a sua trompa já não tem uma saúde, não sei o quê, nananã. Quanto o inimigo era o ataque do diabo, porque eu tinha passado por quase morrer. Uma tempestade que quase me levou. Uma dor assim, descomunal, que eu até desmaiei de dor. Mas aí, quando eu pensei, agora acabou, veio a cobra me picar. Desiste daquilo que Deus falou para você. Você não vai mais engravidar. Se contenta com o que você tem. Naquele momento, ele saiu, mas rapidamente eu sacudi. Falei: Senhor, se o Senhor preservou minha vida, o que quer me dar um filho?
Se Deus poupou a minha vida e nenhum desses médicos conseguiu explicar como que eu fiquei de domingo até terça com hemorragia interna e não morri, que é me dar um filho? Então eu não acredito mais no que eles falam. E eu lembro que começou um processo. E um dia nós estávamos num evento de jovens, nem sei por que a gente foi, que a gente era pastor de igreja, uma convenção de jovens lá em Mauá. E nós fomos naquela convenção e alguns irmãos dos adultos da nossa igreja foram. E eu estava lá, ouvindo aquela música, já não sou mais escravo do medo, sabe? Eu sou filho de Deus. E ali, eu estava tendo o tempo com Deus, de repente chegou uma discipuladora que estava querendo engravidar. E ela tinha acabado de receber nem sei se era discipuladora, acho que ela era líder. Tinha acabado de receber um diagnóstico de um útero invertido. Ela já tinha um filho e ela queria ter mais um, mas estava anos tentando e não conseguia e veio esse diagnóstico. Na hora que ela chegou e falou isso para mim, naquele momento, o diabo falou assim para mim: você vai orar? Você não tem fé nem para você gerar? Que autoridade você tem para liberar fé para ela, se você está passando pelo mesmo problema? Irmãos, foi algo tão forte, porque eu ouvi o diabo muito claro. Naquele momento eu falei, sabe quando o ataque vem? Eu falei, meu Deus, é verdade. Eu fechei os meus olhos, foram instantes de uma decisão. Eu falei, Senhor, eu vou orar por essa mulher. Não pelo que eu posso, mas é por aquilo que você pode. E o Senhor pode fazer. Independente de mim, o Senhor é Deus e pode dar um filho a ela. Fechei os meus olhos, coloquei as mãos, comecei a orar. Enquanto eu orava por ela, Deus falou assim para mim: essa oração hoje não é para ela, é para você. Eu estou falando com você. Irmãos, foi uma experiência muito forte, uma das maiores experiências que eu tive com Deus, porque eu decidi não parar diante de um ataque. Eu sinto aqui hoje que Deus tem coisas tão grandes na vida de muitas pessoas, mas você tem parado diante do ataque. Você tem ficado intimidado. É tempo de você se posicionar em Deus, não é naquilo que você tem. Não é naquilo que você fez. Quando eu terminei aquela oração, aquela irmã falou assim para mim, chorando: pastora, enquanto a senhora orava por mim, Deus falou para mim que essa oração era para você. Eu falei, eu sei, ele falou comigo também. E ela foi para lá e começou a tocar esse louvor. Já não sou mais escravo do medo. Irmãos, aquele dia, eu tive uma experiência com Deus poderosa. Eu fechei os meus olhos, falei, Senhor, hoje eu me aproprio dessa gestação. Não porque eu mereço, não porque eu posso, mas eu sou filha, e como filho eu tenho direito à herança. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor vai me dar. Eu contei aquele louvor como a minha oração. Tanto que esse louvor, a Rebeca na minha barriga sacudia quando cantava o louvor. Esse louvor, nos primeiros anos, era o louvor que ela mais amava. Porque foi uma experiência que Deus gerou em mim, que eu creio que tocou a vida dela. Deixa eu te falar, há lugares de dor na sua vida, Deus deseja transformar em testemunhos. Mas você precisa romper com o ataque. Não paralisar diante do ataque. Porque aquilo que parecia um desastre se tornou um avivamento. Aquilo que aos olhos naturais parecia o fim se tornou o lugar de salvação para muitas outras pessoas. Sabe o que foi engraçado? Essa irmã que eu orei, ela engravidou também. Nós duas engravidamos no mesmo período. Porque Deus usa a nossa dor para liberar fé e cura para outros. E eu quero encerrar falando de um detalhe extraordinário da graça. Olha o que Atos 27, 44 diz. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Lembra do navio? Que Deus permitiu que perdesse?
aqueles destroços foram o meio que Deus levou à salvação. Deixa eu te falar, às vezes você está pensando que a salvação vai ser o seu profissional estável, o seu cargo que você tanto almeja. Mas você está vivendo um tempo de destroços. E Deus usou as tábuas do navio para trazer salvação. Para de achar que segurança é aquilo que você tem. Porque a sua segurança é Deus. Ele levou a salvação por meio daquilo que o diabo destruiu. Às vezes o nosso ponto mais dolorido da nossa vida, pode ter certeza que é ali que Deus deseja levantar um testemunho. Porque Deus ama envergonhar aquilo que o diabo faz contra nós. Quando o diabo te ataca, o alvo do diabo nunca é você. Sempre é atacar o caráter de Deus. Quando você entende isso, você sai de cena. Sai do protagonismo, entende? Essa guerra não é minha. Eu só preciso permanecer crendo, porque Deus vai entrar aqui. E quando Ele entra, Ele transforma. Ele usa o destroço. Ele usa aquilo que o diabo fez contra você. Ele usa até as madeiras. Aquela mesma destruição. Foi ali que Deus liberou salvação. O que sobrou daquele navio destruído tornou-se exatamente o instrumento que levou todos em segurança à praia. Alguns talvez nem sabiam nadar, mas não morreram porque havia destroços. Às vezes nós queremos chegar ao destino da promessa bem seguros, sabe? Num carro com ar-condicionado, com uma conta estável financeiramente, com filhos sem problema. Mas às vezes o caos, a destruição, aquilo é só o lugar que Deus está querendo nos levar para mostrar que Ele é a nossa salvação. Aquilo que parecia a prova do fracasso tornou-se um meio de salvação. Então não fique envergonhado com os fracassos. Talvez você está me ouvindo hoje e áreas da sua vida você está lidando com destroços. Financeiro, emocional, na liderança. Às vezes as coisas não estão acontecendo e tudo o que você tem é só o que sobrou. Não é mais aquele plano perfeito. Não é mais aquilo, sabe, que logicamente era o que faria você chegar ao sucesso. Mas deixa eu te falar, é com os destroços, é com o que sobrou que Deus vai te dar salvação. Só para mostrar para você que a sua segurança não é um navio. Não é uma conta, não são os posicionamentos naturais dos seus filhos, não é as coisas todas dando certo. A sua segurança é aquilo que Ele falou. Quantas vezes Deus não faz exatamente isso conosco? Nos permite, mesmo no meio de grandes destroços, a gente se agarrar. Uma simples madeirinha. Senhor, eu não sei nadar. Eu achei que era o fim da minha vida. Não sei. Mas Deus fala, minha filha, não é o fim para você. Você não precisa saber nadar. Eu libero salvação para você. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28 a 29, na versão A Mensagem. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Lembra o versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É esse mesmo versículo numa outra tradução. Ele diz que nós podemos ter certeza que cada detalhe, até o destroço, o que sobrou, cada detalhe da nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Sobrou só destroços na sua área financeira? Deixa eu te falar. Esse é o detalhe de que Deus, Ele vai transformar isso em algo bom. Sobrou só destroços, talvez, no seu profissional? Deus vai mostrar para você que Ele vai transformar isso em algo muito bom. E a Bíblia continua dizendo, Deus sempre soube o que estava fazendo. Mesmo no meio do caos, Ele sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio,
moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões de vida do Filho. Então você está passando por naufrágio, você está passando por ataques, o seu barco se desfez. Deus não mudou aquilo que Ele planejou para você desde o princípio. Ele já planejou que a gente fosse moldado aos padrões de Cristo. Qual que é o padrão de Cristo? É crer. Qual que é o padrão de Cristo? É perseverar. A Bíblia diz que Jesus, Ele não usurpou o poder de ser como Deus. Antes Ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Se entregou no madeiro por nós. Ele rejeitou aquilo que era natural. A segurança para cumprir aquilo que estava decretado por Deus em nosso favor. Às vezes você está passando por tempos que você não consegue entender. Mas eu quero te falar, não rejeite. Porque Deus, Ele trabalha, Ele está moldando você. Para que você se torne o padrão do Filho. Chegue à estatura de Cristo. Se torne a cada dia um homem e uma mulher que reflete a Jesus nas suas reações, porque nós projetamos as nossas ações, mas no meio do caos são as nossas reações que governam. É como eu reajo no meio do problema, é como eu reajo no meio do caos. Eu consigo planejar a minha ação, mas quando um caos se estabelece, eu não consigo planejar a minha reação. Por isso que muitas pessoas em pressões estouram, perdem o testemunho, abrem mão da palavra, da promessa, perdem casamento, porque no meio da pressão, nós não governamos as nossas reações. Mas quando nós entendemos que Deus está trabalhando em nós, e cada detalhe, até a derrota, Ele vai trabalhar em nosso favor, a gente vai chegando ao padrão de Cristo. E as nossas reações vão sendo as de Cristo. Amém? E a Bíblia termina dizendo assim: pois o Filho é o primeiro da fila, na humanidade que Ele restaurou. Então Jesus é o primeiro. Ele é o nosso padrão. E Ele veio para restaurar a nossa humanidade. Não na esfera natural, mas na esfera de Deus. Daquilo que a gente confia. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos pelo que cremos. E eu quero encerrar falando para você, talvez você não esteja vivendo a estação que você queria. Talvez você planejou estar numa estação diferente. E tudo bem. Mas não permita que a frustração roube de você acessar a graça para essa estação. A graça para qualquer estação. Se a graça de Deus está sobre você, essa estação não será desperdiçada. Haverá testemunho, haverá transformação, haverá avivamento. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero chamar o pessoal do louvor. Deus, Ele é especialista em transformar tempestades em testemunhos, destroços em sustentos, sobreviventes em portadores de testemunho. E também Ele é especialista em tornar lugares desconhecidos em lugares de avivamento. Talvez você está vivendo lugares, situações que estão levando você a lugares que você talvez nem conhecia, por conta de um problema. Mas eu quero chamar a sua atenção. Deus deseja transformar isso em testemunho. Ele deseja usar a sua vida no meio do caos para liberar paz, para liberar fé para outros. Ele deseja te fortalecer, liberar graça sobre a sua vida para que você passe pela tempestade, passe pelo naufrágio, para que você passe pelos ataques e nada afete a sua vida. Você sai de tudo isso ainda mais forte, ainda mais confiante. Um crente que sai dos problemas. Ai, meu Deus, estou cansado. Ai, não quero mais problema. Ai, olha o que apareceu agora. Coitado de mim. Não é um crente saudável. Crente saudável sabe. Eu enfrentei. Daqui a pouco vai vir algo maior. Porque Deus, Ele tem coisas maiores para nós.
conquistas maiores, testemunhos maiores. Então não fique com medo. Quantas vezes atendi pessoas que falavam, ai meu Deus, eu fico pensando, ai, o que vai ser o próximo ataque? Meu irmão, eu não fico pensando no próximo ataque, não. Eu só fico pensando, tô forte, preciso me fortalecer. Se vier, vai tomar. O diabo vem, diabo, você me pegou desprevenida, Eu levo uns minutinhos para me orientar. Quando eu me oriento, falo agora, você vai ver, Deus vai entrar aqui. Você está pensando que vai me envergonhar? Você que vai ser envergonhado. Irmãos, ontem eu estava numa pressão para ministrar essa palavra. Passei o dia inteiro, montei, remontei. Falei para o Ricardo, olha, não consigo ministrar essa palavra. Ele me deu um outro contexto, falei, não consigo ministrar esse contexto. As coisas não entram em linha dentro de mim. 4 dias com uma dor de cabeça que não tinha explicação. Falei, meu Deus, nem meu raciocínio está funcionando. Como que eu vou ministrar? E o diabo veio ontem, à noite, antes de eu dormir. Você vai mesmo pregar? Você não vai conseguir pregar. Deixa eu te falar. A guerra não é nossa. Sabe o que eu fiz? O Senhor está nas suas mãos. Eu vou dormir em paz essa noite. Descansada. Que o Senhor vai fazer. Acordei hoje. A convicção. O Ricardo tinha me mandado mais 2 esboços. Falei, não precisa mandar nada. Que eu vou pregar. Já sei, já está claro. É isso mesmo. Era só o diabo tentando me distrair. Deixa eu te falar. O diabo, ele é mestre em distrair a gente. No meio dos problemas. Mas é tempo de você se posicionar. Não naquilo que você pode. Às vezes a gente, está muito acostumado a ouvir. Posicione. E logo você fala, estou forte. Posicionamento não é força, é confiança. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não tenho condição, mas eu sei que Ele é o dono da condição e Ele abre o caminho. Eu não tenho qualificação. Mas não é minha qualificação, é Ele que faz. Isso é posicionar. Há testes acontecendo nas suas vidas. Deus deseja mudar o nível da sua vida. O nível espiritual, o nível de autoridade. Mas você precisa perceber. E eu quero que você feche os seus olhos hoje. Aí no seu lugar. A Bíblia diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu quero que você visualize. Você está vivendo uma grande tempestade, enfrentando ela? O barco que você está percorrendo o percurso sofreu danos. Talvez você está aqui nessa manhã se agarrando no bote salva-vidas. Se agarrando na última estratégia, na última ideia. Mas eu quero falar para você hoje. Deus está aqui te convidando para ir para um novo nível. Ele deseja se tornar a sua segurança. E eu sinto que alguns irmãos aqui, você tem perdido o controle. Áreas da sua vida têm saído do seu controle. E isso tem trazido angústia sobre o seu coração. Você tem pensado, mas eu sempre fiz isso. Sempre trabalhei com isso e agora parece que tudo está saindo do meu controle. Em nome de Jesus, lance fora o medo nessa manhã. Porque Deus vai te dar um novo caminho. E esse caminho vai revelar a Ele. Esse caminho vai gerar em você novas experiências com Ele. Ô Espírito Santo, nessa manhã, Senhor, eu te dou liberdade. Liberdade sobre a sua igreja. Senhor, move, passa, Senhor, pelos nossos corredores. Traz, Senhor, a brisa da sua presença, a brisa do seu toque, trazendo, Senhor, renovo, trazendo clareza, trazendo fortalecimento para aqueles que precisam, trazendo esperança.
Ah, Jesus, no meio dos destroços, no meio desse mar revolto, eu declaro que a sua doce voz se torna, Senhor, audível ao coração de cada um deles.